Salve meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investidor Júnior, é o Odilon Júnior aqui. E hoje a gente vai falar sobre os principais tipos de fundos imobiliários. Você sabia que tem mais de um tipo? Não? Então bora pro vídeo. Salve meus amigos! Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de fundos imobiliários, que a gente pode classificar ele em duas formas. Primeiro, em fundos de tijolos e papéis. O que significa esses fundos de tijolos e papéis? Tijolos seria um investimento mais sólido voltado para o ramo imobiliário. E papel seria uma diversificação, por exemplo. Então, pode aplicar em renda fixa, renda variável e etc. E dentro dessas duas classes, a gente tem mais ou menos 6 tipos de fundos imobiliários, que são eles de tijolos, ou seja, como eu comentei aqui no início, são todos aqueles fundos voltados ao ramo imobiliário, ou seja, tem um espaço físico. Vou dar um exemplo aqui. Todos os galpões que você vê de armazenamento de produto, que armazenam, por exemplo, para a Amazon, a Magazine Luiza, Americanas, todos eles têm um proprietário por trás. Então eles pagam um aluguel a esse proprietário. Vamos dar um exemplo aqui também. Shoppings, prédios, hotéis, eles são fundos considerados um pouco mais sólidos, justamente por conta disso. Eu vou citar 3 exemplos aqui que é o KNRI 11, HLG 11 e o VISC 11. São 3 exemplos de fundos de tijolos que a gente pode acompanhar aqui. Inclusive o KNRI, ele vai aparecer de novo nessa lista, porque ele é um fundo híbrido. Mas eu vou falar daqui a pouco. Pulando para o próximo, a gente tem o fundo CRIs, CRIS, que são destinados à parte de financiamento dessas operações. Ou seja, são fundos que financiam operações e têm um retorno sobre isso. Então eles apostam mais em títulos de crédito, no caso de renda fixa. CRIs, na verdade, significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Como exemplo aqui a gente tem o VGIP 11, MXRF 11 e o BTCR 11. MXRF 11 eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre ele, tá? Recomendo muito que vocês passem lá e deem uma olhadinha, que eu faço um exemplo de como você pode atingir uma renda de R$ 1.200 por mês, justamente com esse fundo, hein? Então, dá uma olhadinha lá. Pulando para o próximo, a gente tem os fundos de desenvolvimento. Ou seja, o primeiro são fundos de tijolos, certo? Os segundos são através de títulos de créditos. E de desenvolvimento são através de construções feitas. Vamos supor, é um fundo destinado à construção de um empreendimento e ele lucra com essa venda. E com essa venda ele acaba distribuindo os dividendos. Então, ele lucra justamente com isso. São fundos com risco muito maior, tá? Por quê? Muitas vezes eles enfrentam problemas como feito um orçamento e tem algo fora, acabam extrapolando, então eles têm um gasto maior. Outra coisa, estagnação de venda. Pode ser que eles construam um prédio e tenham uma demanda de saída muito menor. Ou seja, eles acabam perdendo com o tempo. Mas, em contrapartida, eles dão um retorno muito maior normalmente. Então, eu deixei aqui 3 como exemplo. Eu peço até que vocês olhem, porque é muito curioso que o valor deles é muito mais alto do que um valor comum. Tem um fundo aqui que o valor dele é mais de R$ 1.000, uma cota, mas ele paga sobre isso. Então vamos lá. Tem TOUR11, TOUR, RDTS 11, RBRM11. Esse aqui principalmente que é o que tem um valor mais alto. É um empreendimento como se fosse um ramo imobiliário, realmente é isso. Ele constrói e vende. Se resume a isso. E pulando para o próximo fundo, a gente tem os FOFs, que seriam na verdade fundos de fundos. Ou seja, um fundo imobiliário, ele capta seu dinheiro e ele investe em diversos outros com seu valor. Então ele é como se fosse um fundo de fundo. Na verdade, é exatamente isso. A gente tem um caso disso com ações, que é o BOVA11, que normalmente o que ele faz? Ele simplesmente replica os títulos da Bolsa de Valores, as ações. Então, fundos de fundos, na verdade, são isso. Então, eles podem te oferecer uma segurança maior, justamente porque, como ele investe em vários fundos, o que cai, algum sobe, ele se mantém, ele fica estável. Em contrapartida, como ele recebe dividendos dos outros e repassa valor, os dividendos deles acabam sendo um pouco menores,
certo? Mas é muito interessante. É, um fundo comprando outro fundo e assim eles se sustentam e criam uma empresa. Então deixei três exemplos aqui também, se você quiser procurar, que é o HGFF11, KFOF11 e BRCO11. São três exemplos simples, mas já dá para entender bem como funciona. Lembrando, todos os fundos que eu estou citando aqui nesse vídeo, eles não são recomendações de compra. Eu estou mostrando o exemplo para vocês verem e entenderem como funciona, certo? Então, antes de fazer qualquer compra, tenha ciência que você pode tanto ganhar como perder dinheiro. Show? Aproveitando, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, manda para os seus amigos e ative esse sininho aí e vem me acompanhar. Continuando, a gente tem um tipo de fundo aqui que se chama Hedge Funds. O que seria isso? Então, eles são fundos que compram de tudo: CRI, ações, outros fundos. Então, eles buscam basicamente acompanhar o mercado. O que está dando dinheiro hoje no mercado, eles vão acabar aderindo. Passou o período, o que está dando dinheiro agora, eles vão acabar aderindo. Então, eles ficam o tempo todo buscando essas oportunidades justamente para ter esse crescimento. Eles acabam enfrentando um risco mais alto, tá? E é tudo completamente voltado à bolsa, não tem nada físico aqui. Eles não investem, por exemplo, em espaço físico, como é o caso de fundos de tijolos que a gente falou. É totalmente voltado para a bolsa. Vou deixar também aqui três exemplos, tá? VGHF11, MCHF11, JSAF11. Então, na verdade, quando você está comprando um fundo desse, tenha noção que ele está fazendo o que está em alta no momento, o que ele está tentando buscar sempre a alta, sempre esse lucro, certo? Então pode ser que você perca ou você ganhe. Tenha ciência. Bora para o próximo e último. Na verdade, são os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles englobam tudo que eu falei até agora. Então é um fundo que ele vai pegar e investir em tijolo, investir em CRIs, desenvolvimento, fundos de fundos, hedge funds, tudo. E isso é muito mais comum do que você pensa. Tanto que um dos principais fundos que a gente vê aí, ele justamente é um fundo híbrido. Então ele tem a parte física, certo? E tem a parte que é só de mercado de ações. Então eles acabam sendo bem competitivos e eles oferecem a maior diversificação possível, justamente por essa diversificação híbrida, todos os pontos. Eu separei aqui três fundos, olha só. Tem o ALZR11, HGRU11 e KNRI11. Ou seja, aquele primeiro fundo lá que ele investe em tijolo, ele também investe em outras áreas, que eu comentei no início. Então ele é um fundo híbrido. Um detalhe nesses fundos híbridos é que você pode consultar quanto que eles têm em relação ao espaço físico e a parte em bolsa. E também aonde eles investem o dinheiro, que é o dinheiro que você vai colocar. Você consegue ver onde que eles vão colocar o seu dinheiro, de modo a mercado de ações e de modo a parte físico. Então, é bem interessante, tá? E eu acho muito bacana essa parte de fundo híbrido, justamente pela diversificação. Pode dar uma segurança um pouco maior, mas tem a ciência que você também pode perder. E, dizendo isso, eu vou deixar vocês aqui. Já peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho, manda para um amigo, deixa um comentário se você me acompanhou até aqui, diga o que você achou e me acompanhe e a gente se vê na próxima. Fui!